Olá, estudantes do bem, como vocês estão? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor responsável pela disciplina Recrutamento e Seleção. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar sobre a primeira etapa do assunto chamado seleção. A nossa disciplina é Recrutamento e Seleção. Na primeira unidade nós vimos sobre o que é o recrutamento, no primeiro momento, e depois as principais técnicas. Da mesma forma, agora na unidade 2, nós dividimos melhor dizendo, no módulo 2, que é chamado de seleção, nós dividimos numa primeira etapa que ela é mais teórica, de fundamentos, que é a unidade 1, e depois, na unidade 2, nós faremos uma abordagem mais prática sobre o que é o assunto. Tudo certo? Seguimos, então, com o nosso módulo 2, seleção de pessoas para a gestão de talentos nas organizações. Na unidade 1, a gente aborda sobre os conceitos e importância da seleção de pessoas nas organizações. Eu começo com uma citação de Dessler, nosso autor de referência, consta em nosso plano de ensino. Dessler, ele tem uma citação no livro dele que é bem interessante. Uma empresa atual fala sobre o Google, né? Como que o Google seleciona talentos. A forma que o Google seleciona talentos. A gente viu anteriormente que o recrutamento é a fase que atrai candidatos para a empresa. Agora vem a outra etapa, que é o apertar esse funil, né? Eu tenho que afunilar para escolher o melhor para ocupar aquela vaga. E existem formas mais tradicionais e formas mais modernas de selecionar talentos. Nós veremos como elas funcionam. O Google seleciona de que forma? Uma empresa moderna, uma empresa orgânica, que está aberta a novidades, né? Vamos chamar assim. Disse que o Google recebe cerca de 1 milhão de pedidos de emprego por ano e contrata menos de 1%, que corresponde a um candidato de um total de 130. Então, é uma proporção razoável, né, para ser exato. De cada 130 candidatos, um é selecionado. O Google não procura necessariamente funcionários mais inteligentes ou tecnicamente mais hábeis. A empresa busca pessoas que se encaixem na sua cultura criativa e flexível e tenham mente aberta. Como eu disse, uma empresa orgânica, não é uma empresa mecanicista, é uma empresa que tem mente aberta e quer trabalhadores que tenham a mesma cultura que eles. Para saber se um candidato se ajusta, o Google criou algumas perguntas interessantes para a entrevista de trabalho. Por exemplo, vou mandar uma delas para vocês aqui, ó. Essa destacada em amarelo. Um homem empurrou seu carro para um hotel e perdeu sua fortuna. O que aconteceu? Esse é o questionamento de um teste seletivo do Google, segundo informado por Dessler, né, na página 133, que o Google utiliza. Trabalha com uma abordagem de raciocínio lógico, né, para você entender o que está por trás desse questionamento. Um homem empurrou seu carro para um hotel e perdeu sua fortuna. O que aconteceu? A resposta de ponta cabeça ali, né? Ele estava jogando o banco imobiliário. Então, basicamente é isso, né? Ele estava jogando o banco imobiliário e foi assim que aconteceu esse homem empurrar um carro para um hotel e perder sua fortuna. Essa que é a ideia principal. O contexto principal, né? E a introdução. A empresa deve selecionar talentos que sejam aderentes à sua cultura organizacional. Esse é um ponto importante. A empresa tem que buscar atrair primeiro talentos e selecionar aqueles que sejam adequados, seja aderentes, que tenham relação com a sua cultura organizacional. O ponto frágil de uma empresa é a qualidade das pessoas que nela trabalham. O principal aspecto de gestão de pessoas, que reflete na gestão do negócio como um todo, é a qualidade das pessoas que trabalham nessa empresa. Então, você ser atendido por um vendedor ruim numa loja de varejo, a visão do cliente é que a loja de varejo é ruim, não que o vendedor é ruim. O vendedor é ruim, obviamente que ele atendeu mal, não mostrou os produtos, foi preguiçoso, não se envolveu com a venda, mas a imagem que o cliente leva é que a empresa é ruim. A empresa depende das pessoas para o sucesso. Outro ponto importante, né? A empresa depende das pessoas para ter sucesso. Não tem como a empresa ter sucesso sem as pessoas. E o processo de seleção é a etapa subsequente ao processo de recrutamento. A gente veio primeiro com o recrutamento e agora a seleção é esse processo subsequente para desenvolvimento desse processo de recrutamento e seleção. Então, a primeira a gente chama pessoas, agora a gente escolhe os mais capacitados. Recrutamento e seleção, uma definição importante, né? Enquanto o recrutamento é uma atividade de atração, divulgação e comunicação, ou seja, para atrair pessoas novas, ela é positiva e convidativa, principalmente quando a gente fala de mercado externo, né? Ambiente do mercado de trabalho, do recrutamento externo que a gente viu anteriormente. A seleção é ao contrário, uma atitude restritiva, de escolha, de decisão.
ela é restritiva, ela restringe. É a analogia do funil que eu disse, né? Você vai afunilando. Entram 30, sai um. Como na Google ali, entram 130 recrutados, um só consegue essa vaga. Enquanto o recrutamento tem como objetivo abastecer o processo seletivo de sua matéria-prima, os candidatos, que é a etapa anterior, o objetivo da seleção é escolher e classificar os candidatos mais adequados. Então, de um lado, tem o recrutamento que abastece o processo com matéria-prima, nesse processo, né, que tem começo, meio e fim, que são os candidatos. A seleção, por sua vez, ela tem esse processo de escolher, restringir os adequados para a vaga, geralmente um adequado para aquela vaga. Então, o que é a seleção de pessoas, né? Ela funciona como um filtro. A gente tem trazendo a analogia do filtro, onde iniciam-se pelo recrutamento vários candidatos e, ao final, quando você tem uma vaga, só um é escolhido para aquela vaga. E ela vai afunilando nesse processo. É a escolha da pessoa certa para o lugar certo. Aquele princípio da administração, da alocação, da organização dos recursos, é alocar a pessoa certa para o lugar certo, a pessoa certa para a vaga certa, o candidato certo para a vaga adequada. A seleção de pessoas, ela escolhe os candidatos com melhores aptidões, competência e perfil ao cargo da organização. Esse é o processo principal. Ela tem que escolher, dentre um rol de candidatos, aquele que é o melhor, que tem as melhores aptidões, que tem as melhores habilidades, a competência, a formação, habilidade técnica, humana, conceitual, de gestão de pessoas, de liderança, aquilo que você busca para o seu cargo. Ela busca preservar ou enriquecer o capital intelectual da empresa. A ideia é manter ou melhorar, nunca trazer um candidato que venha piorar a qualidade do seu grupo de trabalho. A variabilidade humana é muito grande, então tem várias características físicas ou psicológicas que devem ser analisadas nesse processo. Então é importante ter atenção nesse processo, usar as técnicas adequadas, os profissionais adequados. Por exemplo, o psicólogo é um profissional importantíssimo no processo de seleção para que busque pessoas com perfis comportamentais adequados à sua organização e ao cargo que elas irão ocupar também. Por que a seleção criteriosa ela é importante? Um outro aspecto que eu julguei importante colocar nesse material. É importante ser criterioso com a seleção porque não deve ser feito de qualquer jeito. É uma etapa que geralmente muitas empresas, quando não têm acesso a um processo efetivo de recrutamento e seleção, fazem de qualquer jeito. Contrata qualquer um que está na fila aí, vamos fazer um teste, vamos ver se ele se adapta à vaga. Aí, o ideal não é isso, né? O ideal é tentar minimizar essas chances de erro da pessoa não dar certo na vaga. Porque turnover custa muito caro para a empresa, né? A alta rotatividade, as empresas que têm muitos funcionários que entram e saem toda vez, custa muito caro para a empresa. Então, primeiro, por que a seleção criteriosa é importante? Porque ela permite comparar e escolher o melhor candidato, o mais adequado para a vaga. Pode estar sujeito a erros? Pode, mas os erros são minimizados com um bom processo de recrutamento e seleção, que é a etapa que nós estamos vendo agora. O melhor funcionário tende a ter o melhor desempenho, não é uma regra, mas na média ele tem, se tiver mais capacidade cognitiva, ele vai ser melhor nos testes cognitivos, de conhecimento. Se ele tiver melhor habilidade com cálculos, ele vai mostrar aquilo quando fizer o teste de caneta lá do cálculo. Se ele tiver a melhor habilidade de trabalhar em grupos, ele vai mostrar no teste quando for feita uma dinâmica de grupo e os psicólogos avaliarem que aquela pessoa tem um perfil interessante de liderança. Nenhum gerente busca selecionar pessoas incompetentes, é óbvio. Você busca selecionar pessoas competentes para ocupar os cargos que você pretende que tenham pessoas líderes nesses cargos. O desempenho do gerente depende dos colaboradores, então o resultado da empresa depende do trabalho das pessoas. O desempenho do gerente depende do trabalho que as pessoas desenvolvem. Então é fundamental contratar pessoas adequadas, porque é melhor você ter pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, com melhor comportamento, mais dóceis a entenderem e compreenderem uma nova cultura, é importante isso também, que saibam entender a nova cultura, o treinamento que a empresa desenvolve. É importante alinhar o perfil do candidato à cultura da empresa, evita erros. Então, quanto mais próximos forem, a gente fala sobre diversidade mais para frente, é importante ter um grupo diverso de trabalho, sim, mas grupo diverso de trabalho, mas que estejam alinhados com a cultura da empresa, com a cultura organizacional. Eu não posso ter pessoas que tenham um distanciamento muito grande daquilo que eu acredito. Vamos supor que uma empresa que eu trabalho, ela tem como um dos valores a ética. E eu vou contratar pessoas que não são éticas? Não funciona, né? Eu tenho como valores na minha empresa
Responsabilidade. Eu vou contratar uma pessoa que é irresponsável? Não funciona, não vai dar certo. Contratar errado custa muito caro. O treinamento que você gasta quando você contrata errado, e você tem que treinar e capacitar a pessoa para ocupar aquela vaga, ele custa muito alto. Então, você treina uma pessoa que vai ficar 5, 6 meses na empresa e ele sai dessa empresa, leva aquele treinamento, todo que você gastou, investiu naquele colaborador, ele leva aquele investimento com ele. Então, é muito caro para a empresa. O adiantamento financeiro que a empresa tem, né, a antecipação de despesas, como, por exemplo, eu mandei o empregado pediu as contas em julho. Eu pagaria 13º para ele só no final do ano. Como ele sai em julho, eu tenho que pagar na rescisão, indenizar todo o 13º deles no dia, desse trabalhador, no dia que ele foi mandado embora. Né? Então, isso custa muito, ou quando eu faço a rescisão do trabalho dele. Antecipa despesas que seriam só no final do ano. Então, financeiramente também, por esse aspecto, não é importante. Contratações equivocadas podem gerar o chamado turnover que eu falei. A alta rotatividade pessoal. O empregado fica pouco tempo na empresa. Isso não é bom para a empresa. Eu atraio candidatos, seleciono candidatos desmotivados, que não têm interesse de ficar na empresa, ou usam a empresa como um trampolim, ou só estão ali porque precisam do dinheiro para pagar as contas, não tem nenhum envolvimento com a empresa. Então, ser criterioso é importante para selecionar pessoas adequadas. A seleção tem por objetivo o quê? Colocar a pessoa certa no lugar certo, como a gente já havia dito, segundo o Lotes define, por meio da escolha de candidatos que apresentem maiores probabilidades ou maiores chances de desempenhar adequadamente as funções de acordo com o que a empresa necessita, com o cargo, com as necessidades da organização, como o Lotes define. Já que a Venato, em 2021, tem uma visão de conceito, né, que segue da mesma forma como o Lotes, que a Venato é uma referência, e ele comenta que a seleção de pessoas pode ser definida como a escolha entre os candidatos recrutados, que é a etapa anterior desse processo, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes na empresa, na organização. Eu tenho que saber aquele, então, que é mais adequado para ocupar a função, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. Então, eu tenho que buscar melhorar, qualificar a equipe, não piorar de forma nenhuma. Então, tendo candidatos mais qualificados, melhor dizendo, eu consigo melhorar a qualidade do pessoal que ali trabalha. Outro aspecto importante, que é algo que a gente aborda em seleção, que é importante que vocês saibam, costuma-se contratar por cargo e não pela competência. Então, existe uma vaga aberta, claro que a descrição de cargo é importante, você tem que saber, como a gente viu em recrutamento, quais são as competências que você busca, habilidades ou necessidades do cargo que você vai ocupar. O cargo é fundamental, descrever o cargo, mas não apenas contratar pelo cargo, ou seja, para preencher um cargo que está vazio. O meu processo seletivo deve ser estratégico, eu devo buscar talentos para compor um banco de talentos e pessoas que venham agregar valor à minha organização, com competência, com qualidade, com habilidade. Não apenas baseado em cargo, processo seletivo. Então, o processo seletivo baseado em cargos, ele é um processo um tanto quanto retrógrado nesse sentido. Porque o primeiro objetivo da seleção baseada em cargos é preencher cargos vagos na empresa. A baseada em competências, em que eu busco a competência, não uma pessoa que vem, um profissional que venha cobrir um cargo que está vazio, eu busco agregar competências individuais, ou seja, melhorar o talento da minha equipe de trabalho. Objetivo final, manter o nível adequado da força de trabalho, quando eu sou baseado em cargos, né? Eu tenho que realizar o trabalho de forma eficiente. Não, eu tenho que, quando é baseado em competência, eu já tenho que aumentar o capital humano da organização, melhorar a qualidade do capital humano. Na eficiência, né, da seleção. Quando é baseado em cargos, eu trabalho com a rapidez no preenchimento das vagas. Eu tenho que preencher rapidamente porque o cargo está vazio. Já na baseada em competências, seleção baseada em competências, eu busco agregar competências necessárias que a empresa precisa. Então, eu busco competências. O meu foco é competência. Meu foco não é preencher cargo vago. A eficácia, né, nesse processo. A seleção baseada em cargos, ela busca trabalhar com cargos preenchidos e força de trabalho plena e completa. Essa é a ideia. Não tem nenhum cargo faltando pessoas trabalhando. Para seleção baseada em competências, o que é eficácia? Novas competências aplicáveis no negócio e força de trabalho competente. Eu busco competência, eu busco habilidade, não busco preencher cargo vazio para dizer que não tem ninguém faltando em nenhum setor. O indicador para a gente analisar o grau de eficácia desse processo também, né, de eficiência desse processo.
O indicador, basicamente, da seleção baseada em cargos é preenchimento adequado de cargos vagos na organização. Preenchi o cargo vago, ok, cumpri de forma eficiente aquilo que eu buscava. E o modelo de seleção baseado em competência, o indicador é ingresso adequado de novas competências para a organização. Então, eu busco agregar valor à organização de pessoas mais competentes. Então, eu busco mais esse processo baseado em competência é mais eficaz do que baseado em cargos, né? Em cargos, eu cumpro o requisito, eu preencho a vaga. Em competências, eu já busco agregar novas competências à organização. Por fim, retorno sobre investimento, né? Na seleção baseada em cargos, os cargos preenchidos, baseados no custo de seleção, né? Eu cumpri o critério de preencher os cargos que estavam vazios conforme o custo específico, um custo mais baixo, talvez, e é baseado em competência, quando eu busco competência agregada, um custo de seleção, que vai ser essa competência de encontrar talentos mais finos do que simplesmente alguém que vem ali para ocupar um cargo que está vago. Então, são essas questões que são importantes. Quando a gente fala em cargos e competências, essa dicotomia, essa disputa, né, vamos dizer assim, baseado em cargos é uma visão mais tradicional, preencher o cargo vazio, só que ela não tem esse alcance estratégico que a seleção baseada em competência possui. Atualmente, as empresas estão fazendo o quê no processo seletivo? Uma oportunidade para melhorar o capital humano da empresa, capital intelectual da empresa, ou seja, agregar talentos que venham melhorar e qualificar o corpo de trabalho da minha empresa, a equipe de trabalho. A gestão de pessoas deve ser estratégica, não apenas funcional, cumprir uma obrigação funcionalista da gestão de pessoas, de preencher cargos vagos e vagas sem profissional. Não. Eu devo mirar de forma de seleção baseada em competência em agregar talentos à empresa, não preencher cargos vagos. Claro que eu não vou ficar com um cargo ali que é necessário uma pessoa sem ninguém para trabalhar, né? Mas eu devo buscar melhor dizendo, buscar profissionais que sejam qualificados para ocupar aquele cargo, não simplesmente tampar o buraco fechado com qualquer colaborador, né? O foco deve ser na aquisição de competências, de talentos para a empresa, não apenas preencher cargos vagos, como eu já venho dizendo ao longo desses slides anteriores. Então, eu tenho que focar em atrair talentos no recrutamento e selecionar talentos para a empresa, não preencher cargos vagos. Preencher cargos vagos nunca vai ser feito? Não. Em alguns momentos, sim, você tem que preencher cargos porque é uma condição específica, mas de forma estratégica, no médio e longo prazo, de forma planejada, estrategicamente, a ideia é agregar valor à empresa por meio da, vamos chamar, né, seleção de talentos, eu ia falar aquisição de talentos, né, seleção de talentos mais competentes, mais qualificados. Naquela dinâmica do futebol, trazer para minha equipe jogadores mais talentosos. Esse que é o foco dessa moderna gestão de pessoas. A seleção de pessoas é um processo de comparação, né, basicamente entre aquilo que é especificado no cargo, que a gente viu lá em recrutamento, da descrição do cargo, que é especificado, o que o cargo requer, na análise da descrição desse cargo, para saber os requisitos que esse ocupante deve ter para ocupar o cargo, esse candidato, versus as características do candidato, que seria XY, né? De um lado, a vaga em si, o cargo, que se exige desse cargo, e do outro, as características do candidato que vai ocupar esse cargo. O que ele oferece, o que ele sabe fazer, suas competências, seu know-how, sua expertise, seu histórico, sua formação, suas habilidades, suas experiências anteriores. As técnicas de seleção devem ser usadas para saber quais as condições pessoais para ocupar esse cargo. Então, tem que buscar o melhor candidato, o melhor selecionado para aquela vaga. A seleção, o processo de comparação, né, como a gente dizia, duas variáveis, basicamente. De um lado, tem sobre o cargo, como a gente comentou, os requisitos do cargo, e de outro, o perfil dos candidatos. A gente tem ali um aspecto importante, né, sobre esse assunto, que nos requisitos do cargo, a gente tem que ter a descrição e análise dos cargos, como a gente já havia dito em recrutamento, né, bem feitas. Eu tenho que saber o que eu preciso exatamente para contratar a pessoa adequada. Muitas empresas não sabem o que querem contratar, por isso contratam de qualquer forma. O perfil dos candidatos, para eu entender, eu tenho que usar técnicas de seleção adequada para encontrar o perfil adequado de candidato. Quando X maior que Y, o candidato não atinge, ou seja, quando a vaga, o cargo, ele exige mais do que o candidato pode oferecer, não atingiu o ideal. Quando X é igual a Y, ou seja, quando a vaga tem exigências e o candidato tem requisitos que
equilibram-se com essa vaga, com esse cargo, ótimo, isso é o ideal. Eu vou equilibrar esses dois fatores. Quando X é menor que Y, ou seja, quando o requisito da vaga ele é abaixo do que o candidato tem a oferecer, por exemplo, eu quero alguém para trabalhar no nível operacional e o candidato chega lá com um doutorado. Talvez o doutorado dele vai atrapalhar ele nessa posição que ele ocupa de ser um profissional do nível operacional. Então, para não gerar nenhum conflito futuro, ele é super dotado para a vaga, como a teoria diz, né? Ele tem muitas qualificações para o cargo que ele vai ocupar, então não é ideal também. Não é ideal contratar uma pessoa com uma qualificação muito superior para desenvolver um trabalho ou uma vaga que vai ser operacional. Então, eu fui gerente de uma indústria por 30 anos, ganhava 20 salários mínimos, agora eu vou trabalhar numa empresa de assistente administrativo para ganhar 2 salários mínimos. Pode ser que ocorra? Sim, pode ser que numa crise você venha trabalhar e para sustentar sua família você trabalha em qualquer emprego que surja, não importa o que seja, o que deva ser feito. Mas costuma não funcionar, não é o ideal que ocorra dessa forma. Deve ter um alinhamento entre requisitos da vaga e qualificações do candidato, ok? É isso que é o mais importante. Lean Staff, a gente já falou um pouco, né, no slide anterior, na matéria anterior sobre, melhor dizendo, na unidade anterior sobre Lean Staff, sobre quem é a responsabilidade para quem solicita o recrutamento, né, de uma vaga. Eu havia dado o exemplo do gerente de produção, que era um engenheiro de produção para trabalhar na sua unidade, que ele manda um documento interno solicitando a vaga para o pessoal do RH. Então, quem é responsável pela linha? O gerente da produção. Staff, o gerente do RH, responsável pela gestão de pessoas na empresa. Então, uma questão importante, né? E quando os candidatos empatam, ou seja, as características de 2 ou 3 candidatos no final, sobraram 3 candidatos depois do processo de recrutamento, seleção tem 3 muito próximos, com características semelhantes. O que eu faço? A empresa de assessoria, por exemplo, uma equipe de psicólogos contratados para ajudar o processo seletivo, eles não podem definir qual que é o melhor. Eles não podem impor uma escolha, embora eles tenham talvez uma visão de qual tem o melhor comportamento, o melhor desempenho. Da mesma forma, a RH não pode ser incisivo e dizer, esses são os melhores. A decisão de aceitar ou rejeitar o candidato é sempre do órgão, setor requisitante. Então, o gerente da produção, que solicitou um engenheiro de produção, é ele que vai dizer qual o candidato daqueles 3, que já foi feito um trabalho pelo pessoal de suporte, de staff, né, da equipe de assessoria de seleção e do RH da empresa, para chegar nos 3 melhores. Agora, a escolha dentre os 3 vai ser do gerente de produção. A seleção é responsabilidade de linha, gerente-chefe, e do staff, prestador de serviço. Os 2 têm responsabilidade, mas no fim das contas, quando tem empate, por exemplo, o setor é que vai ser preponderante para escolher qual que é o melhor. Um modelo, né, consagrado de seleção, conforme que a Renato nos define, né, nos apresenta, colocação, seleção e classificação, né? Modelo de colocação, ali na esquerda, né, e à direita tem ali um candidato C para uma vaga V. É fácil, né? Tem um candidato para uma vaga. Modelo de seleção, vários candidatos para uma vaga, que é o mais comum, né? 3 candidatos nesse caso para apenas uma vaga. Então, é o modelo mais convencional que nós temos. Modelo de classificação, vários candidatos para várias vagas. Seria uma visão mais um pouco moderna sobre gestão de pessoas, onde eu não vou estar baseado simplesmente lá à direita, nessa última imagem, né? Não tem apenas uma vaga, tem algumas vagas, mas talvez tenha a constituição de um banco de talentos, na busca de compor talentos para a empresa, onde eu vou ter vários candidatos para várias vagas e eu vou, nesse processo seletivo de recrutar e selecionar, descobrir potenciais talentos para a minha empresa. Então, esse é um ponto fundamental do processo seletivo, não ficar preso só à vaga. Então, o que a Venata nos apresenta, uma técnica interessante, né? Técnica de incidentes críticos, consagrada também na seleção de colaboradores, de trabalhadores. Para um cargo específico, hipotético aqui, vendedor de balcão, que vai atender clientes, que características que eu busco nesse cargo? Né? A pessoa tem que ser afável para tratar as pessoas, ela tem que ter facilidade no relacionamento, vontade de agradar ao cliente, porque eu quero vender esse produto, né? Então tem que ter a forma de agradar o cliente, resistência à frustração, no mês que você não bate metas, por exemplo, tem que saber lidar com a frustração de forma natural, saber tirar lições desse processo, tenha fácil verbalização, sabe se comunicar bem, uma memória muito boa, facilidade em trabalhar com equipe, que é fundamental também, né, em grupo, concentração visual e mental, e facilidade de trabalhar com números.
que eu não busco, o que eu não quero num vendedor de balcão? Pessoa que fica facilmente irritada, que é introvertido, né, que não é expansivo, não é extrovertido, que é impaciente, que tem pouco controle emocional, fica nervoso facilmente, que tem dificuldade de expressão, de comunicação, de relacionamento, tem pouca memória, dispersão mental, é distraído demais e tem dificuldade para trabalhar com números. Então, esse perfil são características que eu não quero no vendedor de balcão que vai atender clientes. Então, é outro fator importante, um checklist para você, quando vai selecionar colaboradores também, né? Fluxograma eu trago mais para efeito ilustrativo. Lá na página 102 do Chiavenato, que nós temos na nossa biblioteca virtual, a gente pode encontrar esse fluxograma de forma mais nítida, né? Mas, basicamente, é o processo inicial, né? Os candidatos aos empregos, que você vai fazer a recepção e triagem desses currículos ou candidatos, que você vai caminhando até chegar no final lá, na seleção de um candidato, ou na rejeição dele ao longo do processo, que ele é rejeitado, ou ele é aceito pela empresa, ou o candidato é muito bom, o currículo é interessante, ele fica arquivado no seu banco de dados também. Então, o processo começa lá no início com o recrutamento, passa pela seleção até você encontrar um candidato para ocupar a vaga e preencher a vaga, mas como o foco é muito mais nas competências, como a gente comentou, em buscar pessoas competentes, eu também faço um banco de dados com esses talentos que eu vou adquirindo ao longo do caminho. Aí, importante, né, colher informações sobre o cargo, eu tenho que conhecer sobre o cargo, que já foi descrito previamente, né, analisar a análise do cargo, a técnica dos status críticos que nós vimos agora há pouco aqui, né, o que eu quero e o que eu não quero para um cargo, análise de requisição de empregado, o que o setor requisitou desse empregado, o que ele busca, né, esse setor de produção, por exemplo, o que é do engenheiro de produção, o que ele busca nesse candidato. Analisar o cargo no mercado, quanto que as pessoas recebem em média, e como que é a prática dessa função no setor externo da minha empresa. Eu tenho que pensar em hipótese de trabalho, eu tenho que criar situações, até no processo seletivo, para que o empregado vivencie situações como o psicodrama, que a gente pode ver à frente, em que ele, na parte prática da disciplina, em que ele vivencie situações do dia a dia do trabalho, do cotidiano, para saber se ele tem realmente resiliência para ocupar aquela vaga. Um vendedor, por exemplo, vou fazer um teatrinho que eu sou um cliente chato, irritado, que vai reclamar. Vamos ver como ele se comporta na hora que eu for reclamar que ele me atendeu mal. Qual vai ser a reação dele comportamental? Aí eu consigo analisar também se esse candidato a vendedor tem as habilidades que eu busco nesse sujeito, que é, por exemplo, controle emocional. E depois desse processo, né, tem uma ficha de especificações ou profissiográfica e tem as escolhas das técnicas que eu vou, a partir do que eu busco, né, que é a primeira colheita de informações, o que eu quero para esse cargo, para o sujeito que vai ocupá-lo, as técnicas mais adequadas para a seleção do ocupante desse cargo. Entrevista, provas ou testes psicométricos, de personalidade e simulação, como eu acabei de falar aqui, um psicodrama, por exemplo, que seria simulação de hipóteses do trabalho do sujeito. Nós veremos essas técnicas aqui na próxima unidade 2, desse módulo 2, que é sobre seleção, onde nós teremos a parte prática desse processo. Entrevista, provas de conhecimento, testes de personalidade psicométricos e técnicas de simulação. Por fim, para a gente finalizar essa primeira etapa, sobre seleção, a parte teórica, né, entender o que é a seleção, que é um processo continuado do recrutamento, e para que funcione bem a seleção, o recrutamento deve ser bem feito, bem desenvolvido. Se eu tenho um mau recrutamento, eu atraio candidatos ruins, eu vou ter uma seleção também ruim, contaminada. Então, eu devo, lá no funil, direcionar o mercado-alvo, né? Então, principalmente para o mercado externo, recrutamento externo, no mercado de trabalho amplo. Eu tenho que focar e chamar candidatos e filtrar aqueles que têm perfil adequado para a vaga que eu busco preencher. Ou para a formação de um banco de talentos, ou para as competências que eu busco complementar. Então, o recrutamento tem que ser bem feito. Eu devo escolher o candidato mais adequado para a vaga. Eu posso ter 3 ou 4 bons, mas eu tenho que escolher para a vaga que eu estou preenchendo naquele momento o mais adequado. Pode ser que os 2 ou 3 que eu deixei de lado nesse momento sirvam para outra vaga ou sejam já inseridos no meu banco de talentos, que eu já fico com eles ali na ponta da lança quando eu precisar para uma outra vaga, porque são bons talentos, eu não quero perder. A descrição de cargo é essencial para a seleção assertiva, então lá no início tem que descrever bem o cargo, para recrutar de forma adequada, que eu tenho que saber o que eu quero contratar, que tipo de perfil de profissional, para que a seleção seja assertiva e menos custosa e mais efetiva. A seleção adequada constitui vantagem competitiva,
quando eu tenho uma seleção adequada, eu tenho uma vantagem competitiva muito grande em relação aos concorrentes. Por quê? Eu escolho as pessoas certas para as vagas adequadas. Eu perco menos tempo, eu tenho menos turnover, menos rotatividade, menos gasto financeiro com antecipação de rescisão, que seria só pago no final do ano, uma indenização de um 13º, por exemplo, e férias, que também é antecipada nesse processo. Então, eu tenho menos gasto com treinamento, que eu selecionei um empregado de forma equivocada, um funcionário ruim, e que ficou 3 meses na empresa, e eu investi em treinamento, aquilo foi um gasto que é irrecuperável nesse caso. Nunca mais vou recuperar aquele gasto feito nesse trabalhador que treinei e não vai retribuir para a minha empresa aquele treinamento que eu desenvolvi com ele. Finalizando, né, a seleção baseada em competência tende a ser mais eficaz do que a baseada em cargo, como havia dito. Então, eu posso fazer a seleção para preencher cargo? Sim. Em alguns momentos é necessária? Sim. Mas de forma estratégica, de forma ideal, eu devo buscar ter uma seleção, um processo seletivo que seja baseado em competência. Ou seja, eu buscar internamente, no recrutamento externo e no externo, competências. Que tipo de competência eu quero buscar? Habilidade em língua estrangeira, em inglês. Eu tenho que ter uma pessoa que saiba falar inglês. Você não tem que ser uma pessoa só que venha para ocupar o cargo ali, dizer que sabe falar inglês. Não, eu tenho que ser uma pessoa que tem aquela competência específicas, que esse vai ser o diferencial daquele profissional e, consequentemente, vai agregar para a minha organização. Vou melhorar a qualidade da equipe, porque encontrei a pessoa certa para a vaga certa, baseado na competência que ele possui. Não para ocupar um cargo. Por quê? Eu posso remanejar esse trabalhador depois para outra vaga, porque ele é um talento bom para a empresa, não simplesmente só para ocupar aquele cargo. Ele tem competências para ser muito mais do que ele é esse cargo que ele desenvolve. E, por fim, deve-se alinhar a cultura organizacional e perfil do candidato. Esse chipar uma coisa e outra é fundamental, né? Alinhar, aproximar o perfil do candidato, as características, os valores, com a cultura da empresa, aquilo que a empresa possui de valores, crenças, pressupostos, o que ela acredita, é fundamental. Minimizam-se os erros, as chances de possibilidade, esse alinhamento, quando você tem perfis semelhantes, o nível de ruído é melhor, os problemas, os conflitos são menores, porque você vai ter pessoas que têm um perfil e valores, características próximos àquilo que a sua organização privilegia como importante nesse processo. Tudo certo, pessoal? Espero que tenha contribuído com vocês nessa primeira unidade do módulo 2, sobre seleção, onde nós abordamos de forma conceitual e fundamental, entender conceitualmente o que é seleção, como funciona, como se constitui, os principais tipos, as principais abordagens, para na próxima unidade a gente trabalhar com a questão prática, né, as principais técnicas de seleção. Até mais, bons estudos!